Começando mais um podcast Vendendo Maringá, em parceria com a Central Imob, Central de Negócios Imobiliários de Maringá. E aqui, como sempre, sempre novas entrevistas maravilhosas. E comigo aqui, compartilhando a minha mesa, Nelson Júnior. Bom dia, Nelson, tudo bem? Como você está? Opa, maravilha, Marcel. Começando mais um podcast Vendendo Maringá, o podcast que traz sempre os melhores profissionais da melhor cidade do país para se viver, que é Maringá, no Paraná. E hoje não podia ser diferente, mais uma dupla fantástica de diretores da Central de Negócios Imobiliários. Eu falo assim, a Central é uma surpresa, né? E cada podcast que a gente faz, Nelson, e você que está escutando a gente, é um verdadeiro aprendizado. São aulas, verdadeiras aulas, né? A gente vai aprendendo coisas novas. Recentemente no podcast aprendemos um pouco sobre o café, sobre o plantio. Exatamente. E agora nós estamos aqui. História, né? Então a gente vai aprendendo. E agradecer a Central Imob por essa parceria junto com a Vendendo Maringá, que tem sido realmente entrevistas maravilhosas. E agora, mais do que nunca, duas personalidades que fazem parte da Central, uma construtora imobiliária. Coisa mais linda aqui. Estamos aqui. Quem está com a gente hoje, Nelson? Bom, hoje está aqui com a gente o Valdemar Guilmar, da VEG, e o Hugo Meneguin Júnior, da Imobiliária Dubai. Então, hoje vamos conversar sobre vários assuntos referentes, inclusive, também a loteamento, né? Hoje nós acho que eu tenho uma aula de loteamento, né? Porque essa personalidade não é só Maringá, não, né? Nossa Senhora. Já invadiu um pouco lá. Bem-vindos aqui, gente. Bem-vindos aqui. Sejam bem-vindos, Hugo, seu Valdemar. Sejam muito bem-vindos a Vendendo Maringá. Obrigado. É isso aí. Obrigado. Bom, vamos começar aqui. Vou conversar com o Valdemar Guilmar primeiro. Você libera o seu Valdemar falar primeiro, Hugo? Claro. Como não, né? Mas é o seguinte, porque a gente quer conhecer um pouquinho a tua história. Que a ideia desses primeiros episódios aqui é a gente conhecer os diretores da Central. Não só a empresa, mas de onde vieram, o que fizeram. Entender esse propósito de vida, né? Perfeito. Porque não é só chegar e ter a empresa e se falar da empresa, mas como que isso foi construído, né? Família, onde nasceu, o que fez antes. Então, eu queria saber, Valdemar, como que é a tua história, onde você nasceu? Primeiramente, Valdemar, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Então vamos lá, conta um pouquinho do seu Valdemar Guilmar. Quem que é essa personalidade maringaense? Bem, eu sou natural de Guaíra, no estado de São Paulo, e eu vim para Maringá com a família, eu tinha 7 anos. Né? 7 anos. E naquela época valia as ferrovias, né? Chegamos em Apucarana, ali era fim de linha, né? De trem. De trem. Rapaz, um frio danado naquela época, chovia. Só para curiosidade, seu Valdemar, em Guaíra, lá em São Paulo, ficava perto de onde? Que cidade? Lá fica perto de Barretos, Orlândia. Lá é mais quente, né? Olha, eu acho que mais ou menos equivalente. Hoje lá tem uma cidade perto, lá, Olímpia. Né, que virou uma cidade turística de complexo hoteleiro, né? Muito bonito. Bem, então, chegando ali em Apucarana, para vir para Maringá, era um sufoco, né? Que havia praticamente uma picada, né? Sim. E não tinha o acesso, né? O acesso era terrível, né? E com chuva, para chegar em Maringá, era uma aventura, né? Sim. E chegou aqui muito frio. Bastante frio na época. Chegamos em Maringá, era uma picada que tinha, né? Ali da entrada na Vila Nova até o Maringá Velho. E ficamos. Mas a ideia era vir para Maringá já? O destino era Maringá. Maringá mesmo. Já era Maringá. Não era ficar em Apucarana, não. Não. Maringá sempre foi muito bem promovida, né? E o destino era realmente para cá. É igual o senhor Valdemar falou, né? A colonizadora na época, né?
Divulgou muito a cidade de Maringá. Uma cidade planejada, né? Vendia esse planejamento. E com razão, né? Porque as terras aqui são muito férteis, né? E praticamente na época da fundação da cidade, né? Exatamente. Em 47, quando nós chegamos, Maringá se desmembrou de Mandaguari e passou a ser município. Né? Voltando a falar de cultura, ó. Você vê? Ó, desmembramento de Maringá, Mandaguari, acho que eu falei no outro lá. Sim. Foi meu bisavô, o senhor Rivadavia Vargas. O Rivadavia. Ele é o responsável por esse desmembramento político de Mandaguari para Maringá. Tanto que tem o Centro Social Urbano, o CSU, Rivadavia Vargas, em homenagem a ele que fez esse desmembramento que o senhor comentou agora. Viu? Você viu que o podcast também é cultura. Você vê? E, para vocês saberem, para quem não sabe, às vezes está assistindo pela primeira vez a gente, alguma coisa, a gente já comentou sobre isso, mas Maringá pertencia a Mandaguari. Mandaguari. E, mais ainda, que ele também já comentou aqui no podcast, algumas escrituras ainda da época da Companhia Melhoramentos, é Jacarezinho. Pertencia a Jacarezinho. Jacarezinho. Jacarezinho, depois veio para Londrina e Mandaguari. Né? Jacarezinho e Norte Velho. E hoje Maringá supera tudo com isso. vantagem tudo isso. Né? Graças ao trabalho dos pioneiros. É isso aí. E o senhor faz parte do... Eu fiz um pedacinho. Mas vamos lá, senhor. Mas então em 47 o senhor chegou um frio danado aqui em Maringá. E aqui em Maringá também, na época, não tinha opção para residência. Era mesmo o início de tudo. Né? Barrão. Barrão. Para atravessar, então, até lá na Vila Nova, Maringá Velho, lá era picada. Por isso que é o fim da picada lá, né? E aí o primeiro investimento aí foi imobiliário, no caso, foi uma compra de um rancho pelo meu pai, né? Era um rancho daquele de palmito que se usa muito. Sim. Né? Se usava muito na época. Mas, graças a Deus, foi muito bom ter vindo. Já na cidade de Maringá. Foi muito bom. A cidade sempre ofereceu bastante oportunidade para todos que acreditaram, né? Sim. Desde o começo. E aí tem uma história aqui legal que você tinha que estudar. E tinha que ir andando. Depois que abriram a Avenida Brasil, que era uma piada também, a Avenida Brasil. Você tinha que ficar dizendo de tocos que tinha pelo trajeto. Tinha toco, devia ter umas madeiras brutas ali, né? As toras eram 2 metros de diâmetro no mínimo. Nossa Senhora. Bom, aí viemos morar na Vila Operária. Né? Tinha as toras de 2 metros, né? Na outra entrevista. De diâmetro. De diâmetro, né? Não é altura não, viu, gente? Diâmetro. 2 metros de altura. A altura dá uns 50 metros. Porque era uma mata fechada aqui, né? E ali da Vila Operária a gente tinha que estudar lá no Baixadão do Maringá Velho. Tinha uma escola lá e a gente tinha que encarar, né? E ali do Posto Maluf até lá na escola, até na Igreja Santa Cruz, era mata, mas mata mesmo, para valer, dos 2 lados da... Para quem hoje vê a capelinha ali do Santa Cruz, aquelas avenidas passando na frente e tudo, ali era tudo mata. Aqui, hoje representa o trabalho que foi feito, né? Interessante que naquela época não tinha moleza, não. Não tinha D4, D10, aqueles tratores, né? Enormes. Para arrancar um toco, era na base do enxadão, né? Fazer em volta do toco e arrancar na munheca mesmo. Era assim que... Precisava de todo mundo. Era complicado a coisa. E aí, dia que estava muito empoeirado para chegar na escola... Uniforme branco? Era um sufoco. Era um guarda-pó branco. Cada carro que passava... Levantava. Era aquela nuvem de pó, né? E, fato curioso, na época tinha uma história de chupa-sangue, alguma coisa assim.
Era de um bicho? Era como se fosse um bicho? Não, eu nunca vi nada disso, né? Mas que a gente tinha muito medo, tinha. Tinha como se fosse o chupa-cabra de hoje, assim. Exato. Uma lenda, né? Mas olha, isso aí não é um privilégio só meu e da minha família, não, né? Todos os pioneiros que chegaram passaram por isso, né? Passaram por isso. Sim. Né? E dificuldade de assistência médica. Inclusive meu pai, que é contemporâneo do senhor, né? O Nelson Barbosa, ele conta muito isso também, né? Ali também da mesma região, né? Ali todos ali na Vila Operária e tudo. Conta muito dessa questão, dessa dificuldade de deslocamento e tal. Depois já teve, mais para frente, já tinha um ponto de ônibus, alguma coisa ali. Inclusive, o ônibus parava na frente da padaria do meu avô. Ah, é? Seu Tadeu Teixeira. Então, o desenvolvimento de Maringá foi bastante rápido, né? Eu lembro que 2, 3 anos depois, ali no Maringá Novo, né? Ali na altura da Getúlio Vargas, por ali, tinha uma casa de secos e molhado, né? Sim. Que era atendido no balcão ali, né? Sim. Cliente por cliente. E nós moramos ali, meu pai foi gerente ali era Casa Planeta Filial, né? E era uma loucura, rapaz. Os caras compravam de caminhão mesmo os produtos, né? Para abrir os sítios, as fazendas que... E era gente chegando todo dia? Todo dia. Muita gente O que mais você chegando, via era caminhão de mudança. Né? Maringá cresceu demais, né? A gente começa voltando o tempo, o seu Valdemar falando, né? E eu fico imaginando, Nelson, a gente não passou por isso, né? Mas a gente olhando histórias, agora ele está falando do pai dele, eu falando do teu avô, eu falando do meu avô, do Antenor Sanches. Recentemente eu fiz uma entrevista lá com o Miguel, né? E falei do pé rapado, né? Na casa do meu avô, até pouco tempo, eu lembro que você chegava em casa com a sola do sapato desse tamanho, né, Zé Valdemar? De barro. Aí tinha aquele o famoso pé rapado, né? O raspa-pé, né? Raspa-pé que você raspava lá. Por isso que a gíria pé rapado. Isso. E Maringá tinha muito disso, né? Por ser uma cidade roxa, terra roxa. Perfeito. Daí você saía com 1,60 m, voltava com 1,70 m, 10 centímetros de barro. Era bem isso. E essa questão do pó é engraçado, que até mesmo já ali na década de 80 ainda tinha uma preocupação que você ia secar a roupa no varal e a poeira, quando levantava, o lençolzinho branco ficava vermelho. Era bem isso aí. Maringá sofreu bastante. E aí tivemos sorte que os prefeitos que tivemos aí desde o começo mantiveram o planejamento da cidade e se dedicaram muito no asfaltamento. Né? Sim. Igual o senhor falou, né? Imagina, naquela época não tinha trator, não tinha nada, era na munheca para arrancar aqueles 2 metros de diâmetro, aqueles troncos lá. E devia ter várias. Isso aí é um exemplo só, né? Imagina quantos que não passou por isso daí. Tinha que abrir picada mesmo. Tinha meu avô também, pai do meu pai, Antônio Barbosa do Amaral, abria picada aqui em Maringá. É isso aí. Cultura. Coisa. Mas aí também foi estudou no Oswaldo Cruz, Gastão Vidigal. Sim. Como a cidade Maringá crescia muito rapidamente, né? Era impressionante a quantidade de construções. E aí, ali na Otávio Perioto, fizeram aquela escola... Oswaldo Cruz, né? Otávio não, né? Oswaldo Cruz, né? Oswaldo Cruz, né? E aí a gente passou a estudar ali, já ficou bem melhor, né? Mais pertinho. E nesse tempo também já tinha bastante asfalto na cidade, né? Já. Depois do Oswaldo Cruz, a gente foi para o Gastão Vidigal, que é hoje Instituto, né? onde é o Instituto de Educação.
Você não sabia dessa? Eu sabia. Ali foi muito tempo. Ali foi o Gastão era onde é o instituto. Ali, mudou depois lá. foi lá para a Zona 7 lá. E ali no Gastão também tem muita história. Viu? Lembra de uma aí? Fala uma para nós. Você lembra aí? Deve ser bom, porque tá dando risada antes de falar. A piazada na época, lá, uma gurizada lá dos 14, 18 anos, né? Aprontava bastante. Teu pai era um deles, né? Eu imagino. Aí, para botar um pouco de ordem, o diretor lá do Gastão Vidigal era o delegado, né? O Dr. Rui. Muito enérgico, né? Diretor e delegado, hein? Eu me lembro que uma vez no sanitário, né, soltaram a torneira, né, mas deixaram no último fiozinho. Né? Na hora que eu bati a mão, né, veio aquele jato d'água. Né? Molhou inteiro. Aí, como o Dr. Rui era muito rigoroso, eu subi para a sala, peguei meu material, peguei a minha magrela. Foi embora. Pirulitou. Saiu de lá. No dia seguinte, né, ele muito brabão lá, quem foi o artista? Ninguém falou nada. Mas a culpa não era sua. Já também não. Mas ele não conseguiu prender ninguém. Era uma rigidez, né? Mas precisava, né? Precisa, né? Hoje tá precisando, né? Tá precisando. Hoje a piazada não tem tempo de bagunçar, né? Fica no celular ali o tempo todo. No podcast anterior até brinquei, né? Que antigamente você falava assim pro filho. Você abria a porta de casa, filho, vem pra casa. Chamava, vem pra casa. Agora você fala, filho, sai de casa. Vai pra rua. Porque ninguém sai pra rua hoje, né? É bem isso aí. Imagina, tem que obrigar a brincar fora, né? Nossa, eu lembro que eu não via a hora de chegar do colégio, jogava a mochila ia pra rua. Ia pra rua, ficava na rua o dia inteiro, subia. Jogar bets. Ixi, tinha tanta coisa. Burquinho. Tinha que inventar as brincadeiras, né? Isso Além das brincadeiras que já existiam, você inventava. Jogava bets na rua. Bets. Carro movimentado, jogava futebolzinho de... Hoje eu tenho uma história que eu brincava de bets na Piratininga. Na rua, na Piratininga, com o Arthur Thomas ali, porque eu morava no Arthur Thomas. E a Piratininga ali. Então, principalmente final de semana... na Piratininga porque ela é plana. Se fosse no Arthur Thomas e jogasse lá pra baixo. Mas era mãe da rua, né? Essas brincadeiras assim, na Arthur Thomas, porque não é um período que não era assim, que toda a família tinha 2, 3, 4 carros, igual tem hoje, era um carro pra família, uma coisa assim. E olhe lá, quem tivesse. E final de semana, então, não tinha movimento nenhum. Então dava pra brincar na rua ali. Às vezes vinha um carro, você saía, voltava. Essas coisas que hoje tem mais nos bairros, era normal no centro. Estou falando do centro de Maringá. Arthur Thomas com Piratininga, na década de 80. Eu preparei uma Betts minha que eu levei na marcenaria lá. Preparei, emborrachei o cabo, deixei ela mais grossa. Só para pegar, pau, dar uma pancada e levar a Amanda longe. Isso aí, essa brincadeira. Pergunta o que é Betts pra molecada hoje. Vixe, não sabe. Não sabe. Só Roblox. Roblox e outras coisas. Mas a gente... tem que tentar adaptar, né? É. Mas aí foi fazer economia na UEM, é isso? Perfeito. Na época, tinha um primeiro-ministro, né, da Alemanha, e ele pegou a Alemanha destroçada, né, e fez um grande país, né? Sim. Eu achei bacana aquilo. Aí fui me meter a ser economista, só que não consegui muito longe, não. Sabe? Mas eu fiz economia na UEM, né? E a faculdade de economia, na verdade, foi o embrião da UEM, né? Sim. Depois começou... É o primeiro curso, né? Um dos primeiros. Foi um dos primeiros. Depois veio Direito. Não me lembro quais os outros cursos para formar a UEM. A UEM, né? Mas, de qualquer forma, o curso de economia é uma bagagem para a vida também. Não, valeu. Seja qual for o teu ramo de atividade, você ter um curso de economia já te ajuda para muita coisa, né? Só não me aprofundei muito, mas o aprendizado do curso de economia mostra para a gente que tudo é possível, né? E, na verdade,
eu tenho uma construtora, eu não sou engenheiro, né? Sim. Mas você monta a equipe, né? Você monta a equipe e a coisa funciona, né? Valeu. Mas a economia, seu Waldemar, se o senhor parar para pensar, hoje a maioria de tudo, a base é a economia, né? Os bons relacionamentos conjugais se devem muito à economia. O aprendizado, você tem que saber estudar ou até os seus filhos, educar os filhos a saber fazer um planejamento. Você saber o casamento que eu estava falando, se você não tiver dentro do relacionamento um planejamento e você saber o quanto que seu marido ganha, quanto que sua esposa ganha, o relacionamento não vai para frente. Não é uma empresa, é um relacionamento, é o seu filho. Se você não ensinar o seu filho o valor de cada negócio, você também não vai levar teu filho a ser um vencedor na vida. É o que todo mundo devia ter, né? Princípios de economia, pelo menos a base da. Na verdade, você aplica os princípios da economia em tudo, né? Na agricultura, na indústria, em tudo, né? Tudo que você faz. Né? É isso aí. Bom, e aí, formado em economia, trabalhou na Hermes Macedo, na Pismel também? Isso. Eu trabalhava numa empresa, hoje não existe mais, né? Hermes Macedo, Sim. HM. Era uma grande empresa paranaense, né? Até tinha um slogan. Do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, né? Do Rio ao Grande Rio era. E nessa empresa eu comecei a trabalhar com peças, né? Peças. Setor de peças de veículo. E depois, saindo da Hermes Macedo, eu montei uma empresa de peças, né? Peças só de Jeep. Aqui tinha Jeep doidado na época, muito Jeep, era comum, por causa das estradas, né? Que eram péssimas, né? O senhor lembra o ano que o senhor montou essa empresa, senhor Waldemar? Foi em 62, por aí. 62 até 64. Mas não era o meu negócio, não. Não gostou? Não gostei. E aí eu fiquei em Curitiba algum tempo, né? O senhor mudou para lá? Fiquei 2 anos lá. E voltando para Maringá, eu aí terminei o curso de economia. E me convidaram para ir para a prefeitura para fazer o orçamento do município, né? E eu acabei ficando 10 anos na prefeitura. Gestão que o senhor pegou de quem na época? Quando eu entrei, era o Luiz de Carvalho. Certo. Né? E o doutor Luiz, ele falou, olha, você vai num cargo de comissão, né? O outro prefeito que entrar, ele pode manter ou não, né? E isso representava 8, 10 meses só, né? Mas eu encarei, eu fui, né? E aí foi na sequência, foi o Adriano Valente, né? Depois do Adriano Valente foi o Silvio Barros. Então o Adriano ficou com o senhor e o Silvio também. O Adriano era oposição, né? Mas eu acho que precisavam de mim naquele setor e me toleraram lá, né? Depois do Adriano veio o Silvio Pai, né? Silvio Pai depois me convidou para a chefia de gabinete e eu fiquei na chefia de gabinete um tempo. Aí, depois, nas eleições, ele precisava de alguém na Codemar. Muita gente se lembra que era o serviço de água e esgoto na época, né? Fiquei um tempo lá também. Aí, o doutor João Paulino ganhou as eleições, né? E aí ele me deu as contas. Né? Aí não continuou. A gestão de João Paulo saiu daí.
E aí foi quando eu montei a loteadora, né? Nisso já estava casado? Já, estava casado. Aí eu montei a loteadora, que deu muito certo, né? Graças a Deus. E aí eu brincava com o João Paulino, né? Prefeito, o senhor quer me vender aquela caneta que o senhor me exonerou? Né? Acabamos ficando muito amigos. Que legal. E na gestão do João Paulino, foi a época melhor para nós, né? Aprovou muito loteamento para mim. Né? Ele O senhor aumentou bastante. Saiu da prefeitura e já montou a loteadora. Já começou com o loteamento. Na verdade, eu falei para ele, prefeito, se precisar do meu cargo, eu sei que o senhor tem compromisso, né? Mas eu gostaria de ficar. Mas valeu, né? Deu certo. A área urbana em Maringá expandiu bastante. E o senhor lembra qual foi o primeiro loteamento do senhor? Foi o Tupinambá. Tupinambá. Fica próximo da onde, Tupinambá? Ali na Morangueirinha. Certo. Né? Depois da Morangueirinha, o primeiro. Legal. Né? Perto do Alfredo Niffer, ali onde hoje é o Alfredo Niffer? Perfeito, ali. O buracão. O antigo buracão. O buracão. O Tupinambá ele é bem estreitinho, né? E é bem comprido. Ele pega quase lá da Guaiapó até ali no buracão, né? Sim. Naquela. Interessante que João Paulino, no começo lá, ele falava assim que era um loteamento que... Como é que ele falava? Que não vinha de lado nenhum e não ia para lado nenhum, né? Alguma coisa assim, criticando, né? Criticando. Você vê, hoje a cidade dali está mais 6 quilômetros, 8 quilômetros para frente. Né? Muito mais. Tá em torno de Chegou tudo lá ali. no Guaiapó, né? Nossa. E tendência a crescer mais. Foi que 70 isso aí, né? Mais ou menos, senhor? 76, foi, né? 76. 76 que foi a gestão do João Paulino. Mas eu acho que naquela época, né, os prefeitos entendiam que a cidade precisava porque era muita gente chegando. Né? Hoje já a gente percebe o contrário. Dá a impressão que o pessoal da prefeitura quer segurar mas, assim, um pouco. No final da década de 70, década de 80, Maringá já estava beirando 200 mil habitantes. Né? Os 200. 80, mas olha, 80, mas se deixarem, viu? Se a prefeitura deixar, Maringá vai para 1 milhão de habitantes. Vai, né? Porque toda essa região aí gostaria de vir para cá, né? Sim. Mas o que o Valdemar está falando é por realidade, porque Maringá hoje segura, né? A gente vê tanto que muitas loteadoras acabam partindo para Sarandi. Mas é que o planejamento, né? O planejamento é uma tendência assim, até de planejar até onde quer crescer. Beleza, então chegamos nisso, então vamos planejar de novo para crescer até tanto. Porque se crescer de forma desordenada, perde essa qualidade de vida que Maringá tem, né? Então Maringá foi planejada pela Companhia de Melhoramentos para ter 200 mil. Isso aí. Já estamos com 450. Mas isso que ele falou é uma realidade, né? Você vê, Sarandi é o que é porque o pessoal não conseguia ficar aqui, né? Mas aí você pode até Floresta, né? Mandaguaçu, Paissandu. Não tem dúvida que se houvesse a demanda, né? Se houvesse abertura aqui, estariam aqui. Né? Sim. Mas é que você vê, até mesmo na região metropolitana já está sendo valorizado, né? Os terrenos. Sim. Hoje você não encontra mais terrenos em cidades como Sarandi, Paissandu, mesmo Mandaguaçu, está tudo valorizando. Por conta do crescimento, está crescendo junto, né? Está indo para as regiões. Mas hoje eu acho que o pessoal dos poderes públicos aí não precisa se preocupar muito, não, porque é um crescimento vegetativo agora, né? E as oportunidades, na realidade, está lá para cima, né? Mato Grosso, Pará, né? Tocantins, né? Hoje aqui já é um crescimento mais equilibrado. A disputa é muito grande, né? Qualquer setor aqui hoje é bem
concorrido, né? Bem disputado. É isso aí. O que é bom para a população, lógico. Né? No sentido de que as regiões que precisam mais de mais profissionais, né, estão realmente lá, né, no Centro-Oeste para cima, né? E realmente, talvez esse crescimento mais acelerado vai ser para lá mais do que para cá. Mas eu acho que a prefeitura não deveria se preocupar tanto com o crescimento da cidade, porque eu acho que daqui para frente Maringá vai ser mais ou menos como está ocorrendo lá com o Canadá, com a Austrália. Eles estão selecionando, né? Eles não estão admitindo que chegue... Dentro do Master Plan, né, que foi feito em 2017 para 30 anos, até 2047, dentro desse planejamento tem até, né, nessa questão de você ter as universidades, ter o grande número de faculdades aqui, e você atrair a mão de obra qualificada. Né? Então, por quê? Porque também você consegue ter uma renda melhor para as pessoas que estão aqui na cidade. Enfim. Você falou de Master Plan. Está pensado aquele parque aeronáutico, né? Também, hoje tem aquele parque de TI. Parque tecnológico, sim. Que, por sinal, era uma área nossa lá que a prefeitura desapropriou para essa finalidade, né? Alô, prefeito, me paga. Não vi um centavo até agora. Mas tá lá. É isso aí, ó. Ali no Borba Gato, né? Borba Gato. Ali, na verdade, era um terreno 50% meu e 50% de uns sócios lá, né? E o prefeito era o Pupim. E o Ricardo Barros, ele sempre dava os pitacos ali, né? Sim. E o Ricardo me chamou e falou, olha, nós precisamos abrir a Nildo Ribeiro para ligar lá com a rodovia, né? Sim. E a verba está aí, e se eu não abrir, eu tenho que devolver. Né? Tenho que devolver o dinheiro, eu não vou devolver. Vocês abrem a avenida lá, liberam a avenida, e os ex-sócios lá não quiseram. Né? Aí não houve outra alternativa, né? Foi feita a desapropriação. Mas eu fico feliz pelo que está acontecendo lá, né? Desenvolveu muito, né? Já começou. Juntou ali o Parque do Japão, já vai lá no Parque do Japão. E já tem bastante indústrias ali, pode ser chamado de indústria de TI, né? Sim. Já começou bem. Mas vai dar certo, vai receber isso aí. Vai receber também. Bom, mas agora... Vamos falar um pouquinho do Hugo. Hugo, mais uma vez bem-vindo aqui ao podcast e é um prazer ter você aqui. E queria saber da tua história também. Você também nasceu em Cuiabá, é isso? Cuiabano. Mas antes de começar aqui, que honra, né? Tá do lado do seu Valdemar aí, que já é uma referência da cidade, né? Sim. Até conversando ali com ele um pouquinho antes da gente entrar. No começo da minha carreira, eu vendi um terreno dele. Alguns terrenos lá no condomínio Azaleia. Opa, que bacana, olha só. Foi bacana a gente ver um pouquinho da história dele, porque quando a gente começou, ele já estava no mercado, já é pioneiro, muito legal isso aí. Esse condomínio Azaleia foi uma guerra com o meio ambiente. Porque ela no fundo, ele estava explicando. Demorou para aprovar? Nossa, ali foi uma guerra. Eu agradeço até o prefeito Silvio Barros Júnior, Dois, né? Que entendeu e viu que não havia risco nenhum e aprovou. Que bom. Mas legal. É isso aí. Então, um pouquinho da minha história, né? Eu acho que eu não tenho uma história tão grande igual o seu Valdemar, mas... Vai estar começando, né? Está começando aí, né? Uma história. Isso aí. Nascido em Cuiabá, mas considero sair de Cuiabá com 3 anos de idade, vim para Maringá, né? E criei raízes aqui, né? Os pais vieram para cá? Os pais vieram para cá. Para trabalhar também. Aí meu pai aqui, ele veio, abriu uma empresa de imóveis, né? A gente muito... somos em 3 irmãos, né? Tal, e abriu uma empresa de imóveis, depois ele foi para a parte de retífica, que onde ele atuou até se aposentar. Agora ele meio que aposentou já, né? E assim, conquistou alguma coisinha nesse tempo, nesse período, né?
E estamos aí nessa cidade aí que eu acho que é uma cidade de referência hoje. A gente que viaja bastante, vê outros lugares, o pessoal fala assim, pô, Maringá é uma cidade diferenciada mesmo. É onde vai, né? Onde vai, falam de Maringá. E você estudou nos colégios, Marista, Objetivo, Nobel, Platão. Trocou muito de colégio, assim? Então. Tem algum motivo específico? Então, não sei. Sai da sala. Não querendo comprometer ninguém. Ó, se eu for contar aí todos os colégios, eu acho que foi uns 9 colégios que eu estudei em Maringá. Pô, hoje eu dou risada porque foi muito bom para mim isso. Né? Eu conheço muitas pessoas, fiz muitas... Por causa disso. Network. Fiz muita amizade. Desde pessoas, né, mais humildes, pessoas, né, né, e, cara, eu fiz muita amizade em torno disso aí. Hoje, para minha vida, foi essencial. Sim. Né? Então, eu só tenho que, assim, falar assim, eu estudava, era um pouco levado aqui e tal, ó, aí meu pai ia lá, bronca dura, trocava de colégio. E assim foi indo, mas no final deu tudo certo. Uma curiosidade do Hugo, pelo que ele contou lá, falou para nós, ele começou fazendo educação física. É verdade. Você sabe disso? Educação física. Você sabia? Educação física. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu gostava muito de esporte, jogava bola, fazia... Pô, eu falei assim, deixa eu tentar, vamos ver isso aí, né? A gente novo, né? Não sabia muito bem o que queria, né? Comecei lá, fiz 1, 2, e nesse tempo, meu irmão começou a trabalhar na parte imobiliária. E eu não estava me identificando muito ali e tal, e a gente viu junto lá, vamos fazer gestão de negócio imobiliário. Foi quando a gente trocou o curso. Nesse tempo, eu sempre que trabalhei muito cedo, com meu pai, comecei a trabalhar desde os 14 anos. Que eu ia trabalhava com o pai na empresa dele? Na empresa, Na Retífica? Na Retífica, Outro ramo de... Até quando eu fiz 18 anos, eu fazia muito social, eu visitava muita empresa, né? Tal, fazia o network para impulsionar a empresa do pai. E fiquei trabalhando com meu pai, né? E começamos a fazer gestão de negócio imobiliário e meu irmão já estava no ramo. Meu irmão começou a trabalhar na Granado, né? Uma imobiliária hoje, imobiliária consultora, né? De referência. A do João, né? A do João, que faz parte da Central, né? Sim. E nesse tempo meu irmão começou indo bem ali. Né? Indo bem. Trabalhava com vendas. Com vendas. E aí a gente começou a fazer gestão, só que eu só comecei a trabalhar no setor mesmo depois que eu terminei gestão. Terminou, chegou a terminar o curso. Terminei o curso que eu comecei, meu irmão já começou antes. Né? Daí, nesse período aí de transição, quando eu parei e saí da firma do meu pai, falei, agora eu vou ver certinho se é isso mesmo que eu quero, tal, terminamos o curso, né? Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Eu fui lá pro Rio de Janeiro, né? Minha avó morava lá, falei assim, vou dar uma viajada aí, vou ver que tem alguma coisa de bom lá, ser novo, né? Querendo ver. Sim. Tal, fui para lá, fiquei um tempo lá, né? E aí voltei, eu falei assim, agora eu vou partir pro ramo. Já tinha se formado, né? Tinha tirado o CRES. Mas lá você foi para poder ver mercado imobiliário mesmo, ou não? Não, conhecer um pouquinho, né? Outra cultura, né? Crescer. Chegou lá, ficou quanto tempo no Rio? Fiquei uns 6 meses ali. Fiquei uns 6 meses ali. Antiga capital brasileira, Rio de Janeiro. Isso. Cidade maravilhosa. E você ficou um tempo lá? Fiquei um tempinho lá, voltei. Foi quando eu fui procurar, né? Foi quando eu entrei numa empresa aí que eu comecei minha carreira de corretor lá. Né? Tenho, assim, uma empresa hoje que faz parte da Central também, tá? É a Opção Imóveis. Então, assim, eu tive um aprendizado muito grande lá, só tenho, assim, só agradecer, né? O tempo que eu fiquei lá, fiquei acho que uns 8 anos. Ficou bastante tempo. Né? E o seu irmão dessa... E meu irmão, depois que nós terminamos de gestão, meu irmão começou a engenharia. Engenharia civil. Ele te colocou no mercado imobiliário, porém ele partiu para engenharia. Isso era um plano que a gente já vinha conversando futuramente, pra gente abrir alguma coisa. Desculpa a pergunta, ele é mais velho ou mais novo? Mais novo, um ano mais novo. Um ano mais novo. E aí ele foi para engenharia, né? Se formou e continuou com o João. O João contratou ele lá na parte de engenharia. Na parte de engenharia e tal, continuou com o João. E a gente já vinha de conversa, né? Quando a gente vamos fazer um aprendizado, né? Porque acho que faz parte, você está no mercado e aprendendo
pouquinho ali, né? Então nós pegamos, e temos um amigo, Fernando, né? Que é um amigo hoje sócio, irmão nosso. Então nós já vimos conversando, né? De vamos montar um imobiliário e tal, e foi quando a gente montou, né? Mas antes disso fiquei na opção por algum tempo, né? Onde o Fernando tinha experiência no mercado? O Fernando, ele sempre teve experiência em venda. Ele trabalhava nas Zacarias, vendia carro, tal, né? E no mercado imobiliário não. Né? Mas ele era um cara muito ativo, né? Muito comunicativo, né? Inclusive ele se formou em jornalismo, né? O Fernando, filho do Guedes. Filho do Walter Guedes, né? E um cara muito ativo. Então hoje nós três somos sócios. Abrimos a imobiliária e consultora, né? Temos umas obrinhas nossas que a gente hoje atua em condomínio fechado. O seu irmão está na imobiliária também. Saiu da João. Saiu do João, saiu do João. Aí, você ficou 8 anos lá na opção, trabalhou todo esse período lá, criou logicamente experiência para poder abrir a imobiliária sua. Já há quase 10 anos, então. Quase 10 anos. Quase 10 anos agora em 2023, em maio, já faz 10 anos a Dubai. E a Dubai. Então criou-se a Dubai. Você, seu irmão. E o Fernando. Criaram a Dubai. Então vocês estão desde o início, vocês três. Nós três. E como que foi esse começo para vocês, assim? O começo foi engraçado, vamos contar um pouquinho do começo. Né? O Fernando trabalhava nas Zacarias e o meu irmão na Granada. Né? Eu falei, gente, eu vou partir, nós já havíamos conversado. Mas eu não posso sair agora. E eu também não posso sair agora. Eu falei, não, tá bom. Fica só eu. Fica só eu aqui, eu abro, depois quando vocês estiverem mais à vontade, vocês vêm, né? Aí a gente abriu, formou um lugarzinho ali na Praça Expedicionária. Sim. Né? Do lado do Café Cremoso. Perto do Café Cremoso ali. Isso, um ponto muito de referência ali. Começamos ali nossa jornada. Né? E foi interessante porque eu tinha já muito contato. Eu fui trazendo imóvel, assim, e comecei a vender, mas sem estar funcionando ainda. Eu estava reformando, comecei a vender. A gente ia gastar um dinheiro para reformar tudo. Com as vendas já comecei a se pagar tudo ali e tal. Daí o Fernando falou assim, eu tenho que sair já. Eu já vou sair, já estou indo aí te ajudar. Estou indo aí te ajudar. Já viu que o negócio virou. Virou. E meu irmão veio depois de um ano. Né? Veio depois de um ano que a gente começou a fechar uma obrinha aqui, outra ali, obras nossas, né? Que a gente constrói casa. Né? E aí ele já... A construção veio junto com a imobiliária ou foi consequência? Era o plano já, né? Porque seu irmão já estava formado em engenharia. Engenharia, já tinha uma experiência, já uma bagagem ali, que ele ficou um tempo com o João ali, né? Então, era... A intenção era essa, montar imobiliária e construir casas paralelamente para poder vender as casas. Isso mesmo. Né? E hoje não são casas, né? Ter projeto de construção, de obra também. Isso. Nosso projeto hoje a gente atua muito hoje em dentro de condomínio, né? Sim. A gente começou... Referência, né? Referência. Hoje começamos a construir muito no EcoGarden, quando ninguém queria o EcoGarden. Sim. Então, dali hoje, os 3 sócios moram desse condomínio. A gente criou uma amizade ali, né? São, né, uma comunidade, são 360 lotes ali. Hoje tem 270 casas. Né? Então, dali a gente começou a construir casas nossas para vender e... Tem noção quantas casas lá no Eco? Hoje, pronta? É que vocês construíram lá? Nossas? Umas 50 casas? Umas 40, 50 casas. Nossa, de cliente, né? Que vocês construíram para eles e para vocês. Que a gente começou a construir pra gente, o pessoal ia lá na nossa obra, mas, vocês constroem aqui também e tal. Começamos a orçar e entramos nesse nicho. Né? E hoje, de lá saiu hoje 4 sobrados no Jardim de Monet, no Green Park eu tô com umas 4 obras também. Então tô nesse sentido. O pessoal vai indicando, referência. O pessoal vai indicando, né? É isso aí. Vai criando, querendo ou não, fica mais cascudo, né? E como a gente está lá, e hoje, assim, o que a gente mais vende hoje é terreno e casa lá, né? Referência. Perguntei pro seu Valdemar perguntar para você lembra da primeira obra de vocês? Lembro. Foi onde? Foi no Alto das Grenvilhas. Alto das Grenvilhas. Nessa ter ideia, assim, a gente começou, né? Eu tinha um carro, na época, um Golf. Falei, vamos comprar esse terreno, vamos construir. Será? Não, vamos, eu dou meu carro aqui, mas eu tanto em dinheiro. E começamos assim. Né? Fizemos 2 casinhas ali. Dali veio a oportunidade de comprar um terreno no condomínio. Daí eu falei assim, vamos comprar agora aqui no EcoGarden. Fernando, será? Cara, lá ninguém quer tal. Não, calma, condomínio. Isso há 10 anos atrás, mais ou menos. 9 anos atrás. Eu falei, isso é condomínio, vai querer sim. Né? E fizemos a primeira lá, aí já fizemos a segunda, a terceira, a quarta, aí foi indo.
E hoje entre vocês tem uma divisão na empresa, assim, dos sócios? Por exemplo, teu irmão mais à frente da engenharia? Responsabilidade. Meu irmão fica na parte da engenharia, o Fernando, ele fica auxiliando ali na parte de engenharia e da imobiliária, e eu fico mais a parte do social ali com os corretores, com a equipe, né? Você cuida da parte das de venda. Seu irmão cuida das obras. Isso. E o Fernando, um pé aqui e um pé lá. Administra tudo. Mas hoje mais venda e obra. A parte de locação vocês não... Não, trabalhamos também. Nós vimos a necessidade de locação porque a gente não era o foco, não vamos mexer com locação. Mas os amigos, né? Você não vai mexer? Pô, tem um imóvel aqui e tal. Tá acontecendo muito isso. Né? E assim, foi bem no começo. A gente não ia nem contratar pessoa para locação. Eu falei, então já no começo a gente já começou a contratar porque tinha essa necessidade, né? O pessoal procura, né? Procura. Isso aí acontece. Bacana. Uma história legal, uma história bonita. Voltando para o Valdemar, e hoje a VEG não está só aqui em Maringá, né? Não. Já deu uma expandida aí. Estamos atuando um pouco fora também. Então, na área de construção, a gente pretende ficar só em Maringá, né? E na área de loteamentos, aí nós já temos no Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Aqui no Paraná nós estamos em Campo Mourão, Ponta Grossa, Maringá, né? E no estado de São Paulo, Jaboticabal, e Santa Catarina, Chapecó. Chapecó é uma cidade bem parecida com Maringá, né? O pessoal lá é bem dinâmico mesmo. Bem ativo, né? Bem ativo. E muda muito, assim, vamos dizer, só no Paraná, assim, o jeito de vender, o jeito de fazer as coisas, assim, vamos dizer, aqui para Campo Mourão e para Ponta Grossa, já muda, né? É diferente, né? Cada cidade a gente tem que dar uma pesquisada para ver como é que... O jeito, né? O jeito de tocar lá, né? Mas não muda muito, não. Tudo é Brasil aí e as informações fluem muito rápido, né? Então, não tivemos nenhuma dificuldade em nenhuma cidade dessa, né? Aliás, esse de Jaboticabal foi até interessante, né? A hora que estava negociando a área com o proprietário lá, aí eu comecei a querer falar da empresa e tal. Eu falei, não precisa falar nada, não. Nós já pesquisamos, eu já sei tudo de vocês. Aí, já. Esse é o grande pilar do nosso ramo, né? A honestidade, a seriedade, né? Porque nesse ramo aqui a gente tem percebido aí que quem dá uma mancada, ele está fora. Mas está fora mesmo. Né? Ainda mais agora, né? Porque as notícias agora correm ainda mais rápido ainda. E a VEG já vai para quê? 40 anos já, seu Valdemar? Olha, nós fundamos primeiro a CCI, né? Que era Colombo Construtor e Incorporador de Imóveis, CCI. Isso foi em 76, há 46 anos, né? Era o senhor? Era eu e mais uns sócios, né? Falecido já, o Geraldo Neves da Luz, né? E depois, mais tarde, organizamos a VEG, né? Mais para o setor de loteamentos e condomínios, essa parte, né? A VEG já é um pouco mais recente. E o nome é família, né? O nome é família. O que significa VEG, seu Valdemar? O W, né, de Valdemar, o E da esposa, Edmeia, o G da Gláucia, filha, ela é médica, e o outro G do Glauco, que é psicólogo. Mas trabalha com o senhor? Trabalha, ele que paga as contas. Eu só faço as contas. Ele paga. Você que dá as ideias e depois... Aí você fala, se vira. Mas o Glauco está levando muito a sério, né? E graças a Deus está indo muito bem.
eu fico muito tranquilo ele tocando a empresa, né? É bom ter um psicólogo ali junto ali. Pois dando conselho, ajudando, administrando a empresa. E a filha atua em outra área? Ela é médica, né? É na área de anestesia, né? Que legal. Médica anestesista. Então, é interessante. Então, em 76 montou a C6, eu estava falando, e aí, que ano que veio a VEG? A CCI foi 76. E a VEG? A VEG foi um pouco depois. 80, por aí. Por aí, né? É. Eu não preciso muito bem, não. É. E a construtora nós chamamos de VEG CCI, né? Sim. E a loteadora e condomínios VEG, né? Entendi. VEG Empreendimentos. Legal. E dentro dessa área da construtora, vocês têm dois perfis de lançamento, Tem né? 2 linhas de produto. 2 linhas de produto, uma mais econômica, uma mais sofisticada. Isso. Fala um pouquinho para a gente como é que é isso. Então, essa linha mais econômica é a linha Soládio, né? Nesse Casa Verde agora, né? Minha Casa Minha Vida anterior. E nessa linha nós estamos fazendo 2 empreendimentos ali no Jardim Itália, né? Soládio 1 e Itália 1 e Itália 2. Cada empreendimento desse é 64 unidades, é bem pequeno, né? E numa área assim um pouco mais sofisticada, a linha Plenitar, né? Esse nós estamos operando mais aqui na região sul ali, né? Na Vila Bosque, isso, por ali, né? Ali ficou perto ali Aí já unidades lado do maiores, Vardengar, né? Unidades maiores, né? Maiores, com mais equipamentos, né? Bem mais equipados. Se bem que a linha Soládio, a receptividade está sendo muito grande, né? Que é um projeto bem bolado mesmo, muito bom. Que bom. Ainda com boa área de lazer, com bastante alternativa para as pessoas, né? Churrasqueira. E a VEG tem sido referência, né? Sim. Quantos empreendimentos já lançados em Maringá e região? Então, igual o senhor falou, a área de construção Maringá. Mas a área de loteamento já também há quantos anos no mercado e referência. E a parte de loteamento? Estou mais curioso saber assim, a parte de condomínio fechado. Porque não está fácil fazer condomínio fechado aqui em Maringá, né? Maringá acabou, né? A não ser que a gente faça fora, né? Sim. Mais na área rural, né? Sim, sim. Porque na área urbana acabou. Nosso perímetro urbano é uma camisa de força, acabou, né? Não tem mais nada aí, né? Tem algumas áreas aí mais para a região sul, né? Mas de um aproveitamento assim bem complicado, né? Pouco aproveitamento, né? Não tem, pouco aproveitamento. Não tem tanto. Como que você vê isso? E o Hugo aproveitou porque ali a gente está, né, na região da Ecogarden. Tem até uma região assim que é meio que limítrofe, né, de cidade. E hoje os loteadores já estão fazendo, né? Nesse limite mesmo. Sim. É Sarandi, mas por acesso a Maringá. E engraçado que ali tem um ponto, onde é o Green Park ali, e o Világio das Águas. Você cruza ali, né? Que tem Maringá, Marialva, Sarandi e Marialva. Os 3 marcos. Os 3 fronteiras. 3 fronteiras, É bem E hoje tem condomínio ali em Marialva. Você sabe, no lançamento agora de uma loteadora da Corpal, né? Sim. Que já vai lançar agora no começo do ano. Isso. Né? Mas dentro de Maringá mesmo, hoje até, estou conversando até com o seu Valdemar, a burocracia hoje para se liberar um loteamento, alguma coisa. Camisa de força, né? Isso aí é muito complicado. Então, hoje... O aproveitamento não se consegue dar o aproveitamento do terreno para fechar a conta, né? O seu Valdemar disse, ele falou assim, para lotear ele atua em outras regiões, outras cidades. Em Maringá hoje é um pouco... Mas imagina soltar um loteamento fechado em Maringá. Vende tudo, né? Vende tudo. O maringaense procura isso. Mas você vê, até por conta do Ecogarden, é bacana ver isso, porque, de certa forma, isso quebrou alguns preconceitos, algumas coisas. Porque mas não é Maringá.
Ah, mano, é Maringá. Mas é Maringá, vamos dizer assim. A entrada por Maringá, passou a pontezinha ali, a Sarandi. Mas tinha isso antes, tinha isso, né? tinha. E demorou para quebrar eu esse não vou preconceito. morar em Sarandi. Não, mas é uma bobagem, né? Porque tudo é a mesma região. Hoje Maringá é a grande Maringá. E o acesso é por Maringá, você ainda não pega... Né? E isso está então se refletindo por toda a região, né? Sim. Na qualidade de vida de Sarandi, na qualidade de vida de Paissandu, na qualidade de vida de todo lugar, né? Que cerca a grande Maringá, que hoje é considerada isso. Sim. Né? Então isso tem que ter um pouco a gente... É legal quebrar certos paradigmas, certas coisas, você vê a procura que acabou, né? E principalmente na pandemia também, né? Nossa, depois da pandemia... A pandemia estourou, né? O pessoal quer qualidade de vida. Mas essas barreiras, até pouco tempo, existiam em Maringá, né? Sim, Era para cima da linha. Né? Para cima da Colombo, para baixo da Colombo. Pra cima da agora Colombo. É para cima do contorno, para baixo do contorno. É bem isso. Né? E a cidade continua crescendo e as oportunidades surgindo e as pessoas continuam se pegando nessas coisas. Está acabando, eu acho, um pouquinho. Né? A cidade está crescendo, né? Então o maringaense tinha muito essa mania, não, mas eu não faço... Ali da Gastão Vidigal do EcoGarden dá 4 quilômetros. Não, mas aqui já é centro, né? Você não faz nada a pé, você tem que ir de carro também. E as pessoas às vezes não saem daquele núcleo, né? Daqueles poucos lugares que só vão ali. Se for visitar um bairro, vai se surpreender com a qualidade de coisas que tem num bairro. Seja para lazer, seja para atender o que for de estrutura, né? Aqui na região norte é um exemplo, né? Que você pegar tanto de bar, tanta coisa que tem. Sim, né? Exatamente. Desenvolveu muito, porque hoje você... Até porque isso também para o planejamento da cidade é importante, que as pessoas não têm que se deslocar sempre ao centro para fazer as coisas. Sim. Então, você está falando em planejamento da cidade, né? Eu acho uma pena que... Acho que não depende só dos prefeitos, né? Talvez mais daquele corpo técnico permanente da prefeitura. Então, você veja bem, o país está com pouco recurso, né? Então, a necessidade de energia elétrica aí, ela é uma constante, né? Não tem como evitar. E a gente percebe em vários lugares da zona rural aquele emaranhado de linha, né? Sim. Então, aquilo no futuro vai ser um matadouro, aquilo, né? Porque a cidade vai crescer, o trânsito vai existir sempre. Né? Então, eu acho que a prefeitura tinha que pensar urgente, né, de expandir o perímetro urbano da cidade, né? E incrível, porque lá no setor de planejamento da prefeitura já está traçado as avenidas até lá no Pirapó, para todo canto. Né? E, então, podia evitar esses bicaiada que está ocorrendo em função então, jogar o perímetro urbano, fazer esse planejamento para valer, e quando chegar alguma empresa que queira passar com a rede de alta tensão, ela vai ter que seguir aquela determinação para ficar um pouco mais organizada. Né? Ali no final da Morangueira ali, né? Venda 200, que é chamado ali, se vocês prestarem atenção ali, é brincadeira o que está acontecendo ali. Né? Aquilo no futuro vai ser um grande problema. É isso aí, tem que... Mas é bom a gente estar atento a isso e também a gente se posicionar nesse sentido, né? Falei, gente, vamos... E é bem que você falou, já existe o planejamento para isso aí. Né? Tem coisas que a gente já negocia lá na Engavilha há muito tempo, e a gente sabe, nisso aqui vai ter uma rua projetada, mas isso já é coisa de 10 anos que já está projetado essa rua. Então tem coisas que precisa executar, que precisa fazer. Precisava estabelecer em lei, né? Para que seja definitivo. Exatamente. Hugo, o seu Valdemar falou da família um pouco. Acabei nem perguntando nada para você. Mas conta um pouquinho dos filhos, família. Você não falou ainda, aproveitar o gancho aí que o seu Valdemar até falou que o filho, no caso lá, o Glauco já está junto com ele. E você, como que tá? Rapaz, eu tenho 3 mulheres na minha vida, né? Vamos começar lá. Tem minha esposa e tenho 2 filhas. Tem a minha esposa Thalita, né? Thalita Riso.
minha mais velha, a Isadora, tem hoje 12 anos. E a Beatriz tem 3 anos. Beatriz levada. 3 anos. 3 aninhos mais levados. Uma de 12 e uma de 3. Uma de 12, uma de 3. 9 anos ali. Arteira, rapaz do céu. Ou você tá ficando velho? Não. Mas que coisa mais gostosa do mundo é bom, né? Dizem que menina é mais calma. Mas a minha mais nova não é. Aí o pessoal fala assim, ô louco, ela, essa baixinha aí, ela é diferenciada. Mas, cara, essa é a minha base, né? A gente sai de casa aí pensando neles, né? O que vai deixar para eles, o que a gente vai passar para eles, ensinamento, né? Tudo. Sim. Né? E a gente gosta de perguntar também aqui, e o futuro agora? Né? O que tem aí para vir ainda para os próximos anos? Por que Maringá? E aproveitando assim, e falar, pensando, já definindo Maringá, por que Maringá é diferente? E o que você pensa em investir, Hugo? Eu sou apaixonado em Maringá, né? Eu tenho assim um histórico de pessoas que vêm aqui, família, falam, pô, vocês moram numa cidade diferenciada mesmo. Desde a parte de planejamento, segurança, nós temos uma qualidade de vida diferente. Sim, não é à toa que a gente atende muitas pessoas que vêm de fora, né? Tem um rapaz que está trabalhando comigo hoje, que é meu gerente, o Jaci. Ele veio passar um mês em Maringá para conhecer Maringá, não conhecia. Né? E ele é de Minas. Tal. Ele falou assim, Hugo, é essa cidade que eu quero trazer minha família. Morrer aqui. E ficar aqui e tal. Teve a oportunidade lá, começou comigo e está indo super bem, né? Bom. Nos meus planos aí, Maringá é Maringá mesmo. Não pretendo sair daqui, a não ser, né, alguma coisa ligada a Porto Rico, que eu gosto muito. Sim. A gente vai começar uma obra lá agora, né, nesse sentido aí de lazer. O Marcel tem uma experiência no Porto, né, Marcel? Sim. A gente vai bastante lá, né? 7 casinhas. A gente, né? Então, a não ser se for assim, nesse sentido, né? Vamos começar a nossa sede agora, uma nova sede na Avenida Ligação Vidigal. Legal, parabéns. Começar a obra, tá com o projeto na prefeitura, esperando para a gente começar já essa obra, que vai ser uma sede assim, a gente cresceu, estamos precisando de espaço. O terreno de vocês já. E vai começar a aumentar para a consultora, a gente está precisando de espaço físico. Sim. Foi uma... Vai construir a nova sede na Gastão. 10 anos. Os planos é continuar, né? Por mais que muda governo ou não, a gente tem que focar, acreditar, né? Eu até falar para todo mundo aí, né? Acreditem, né? Porque é uma palavra forte. Sim. Né? Tem esperança, acreditem que as coisas vão melhorar e no final dá tudo certo. É isso aí. Seu Valdemar, e aí? O que temos pela frente? Projetos e expandir para mais estados, não é? Não tem essa ideia? A ideia é de crescer, né? Eu acho que é o objetivo de todos nós que atuamos no mercado imobiliário, né? Crescer. E você falou de Maringá, né? Maringá é uma cidade muito certinha, né? Muito planejada, cada coisa no seu lugar, né? O poder público aqui é bastante exigente. Rigoroso. E Maringá é diferente mesmo, né? A gente vê aí, tanto no Brasil, aí, quando você viaja por aí, e mesmo no exterior, né? É aquela bagunça, aquela miscelânea, né? Aqui é a cidade, ali do lado, o cara está com a vaquinha dele, né? Sim, mistura. Mistura tudo. Depois tem uma indústria, depois a cidade de novo. Aí vai. Maringá não, né? Maringá é tudo muito certinho, né? O zoneamento aqui é bastante rigoroso, né? Cada coisa no seu lugar. E aí, quando você vai fora, você percebe isso aí. E os caras de fora vêm aqui e não conseguem nem entender como é que isso aqui é tão bonito, tão organizado, uma cidade maravilhosa. O nosso povo também é muito empreendedor, né? Sim.
Maringá, se deixarem, nós vamos para 1 milhão de habitantes, não tenha dúvida. Não, né? Há pouco tempo eu vi aí uma reportagem que Londrina é a 4ª cidade, né, do sul do Brasil. Né? Sim. Aí deve ser Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Londrina. Né? Acho que Curitiba, Joinville é maior que população que Florianópolis. Não, mas é Curitiba, Porto Alegre e Joinville. E Londrina é a 4ª do sul do Brasil. Sul né? do Brasil. Mas se deixarem, eu tenho certeza que nós superamos Londrina. Nós vamos para 1 milhão de habitantes, tranquilo. Tem uma projeção que sim, né? Tem uma projeção nos próximos anos. Mas tudo indica que não estão querendo que vá. Não, né? Então o freio de mão está firme. Tem coisa que às vezes não segura, né? Não, mas se você começar a fazer fora da legislação, aí é favelamento, né? Aí é pior. Não, né? tem que fazer de forma planejada e ordenada. Planejado, organizado. Essa questão do favelamento, eu acho que devia ser uma preocupação do prefeitura, daquele órgão que tem na Sim, Conselho de Segurança, tudo, Conselho, CODEM, desenvolvimento, tudo. Tem que ser, né? Eu acho que esse envolvimento da sociedade civil organizada, que sempre existiu em Maringá, tem que continuar existindo e cada vez mais participativo. Né? Nós tivemos uns tempo atrás aí algum princípio de favelamento que conseguiu eliminar, né? Realocou. Na Vilinha, você fala? É Santa Felicidade. O Santa Felicidade mas conseguiram, a prefeitura conseguiu reorganizar. Né? Eram terrenos que eram muito pequenos, né? Eles conseguiram deixar que eram 2, viraram 1 e relocaram para outro lado. Então isso aí acho que devia ser uma preocupação muito séria da prefeitura, né? Da Câmara, e de todas as entidades. Aí, tem que ter envolvimento de todo mundo. Né? Todo mundo, né? Para evitar o favelamento. Porque depois que começa, para eliminar, é difícil. Muito difícil. É isso, gente. É isso aí, passar mais de 1 hora, a gente vai conversando não dá. E a gente lembra, pessoal, que estamos apresentando os diretores da Central de Negócios Imobiliários. Né? A VEG já está há mais um tempo, Dubai entrou recente, né? Mas a gente está aqui num processo agora de começo desses episódios da Central Imob, apresentando aqui os diretores, para que todo mundo conheça não só o lado profissional, mas o lado humano de cada um, e que a gente possa se conhecer melhor, se relacionar melhor, e também que as pessoas tenham mais acesso às informações, e que só nos engrandece ter vocês aqui. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Que isso. Não sei se... Obrigado novamente a vocês. Gostaria que vocês deixassem aí o endereço, telefone, rede social e uma mensagem. Não sei se vocês querem deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aí. Fiquem à vontade aí. Tanto o seu Valdemar, se quiser deixar alguma coisinha, fique à vontade já. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer a vocês, que isso. Eu, o Marcelo, o Nelson, eu acho importante esse trabalho de vocês, né? E eu acho que muita coisa que Maringá tem que precisava ser mais divulgada realmente, né? Por exemplo, o setor industrial de Maringá, ele é muito amplo. Vocês não têm ideia da quantidade de produtos que é feito aqui em Maringá, né? Sim. E eu acho que alguma entidade aí poderia capitanear isso aí para ser divulgado. Maravilha. Eu agradeço o Marcelo, o Nelson, a Central de Imóveis, o Hugo falou aí que trabalhou em várias empresas, né? A Central está fazendo um trabalho muito bonito, né? Muito mesmo. De reunir todo mundo. Inclusive no teu espaço lá na VEG. Estamos reunindo lá para tentar evoluir ainda mais. Tivemos a honra de ceder um espaço lá. Cedeu o espaço lá e então, se reuniu para evoluir nesse processo. Show de bola. Então, Maringá é realmente uma cidade diferente. Até nesse aspecto. Somos todos amigos, né? Unidos, concorrentes,
mas em alto nível. Mas e a VEG tem site? Tem. O pessoal que quiser saber mais sobre os produtos? veg.com.br, né? E o nosso telefone é o showroom, né? Ali na Horácio Racanella, 5.200. Sim. Do lado ali do Angelone. E do shopping lá, do Avenida Center. Avenida Center. Né? Estamos ali. Eu agradeço a todos aí. Que isso. Vamos lá, uma mensagem. Depois deixa o endereço. Primeiramente, agradecer, né? Que isso. Pô, um bate-papo aí foi muito bom, né? Ótimo. E como o seu Valdemar disse aí, né? Central está fazendo esse trabalho também. E está sendo bacana que está tendo uma união, né? Volta a ter, né? Que fica muito afastado com essa união aí, é muito bacana as amizades que a gente vem fazendo, as parcerias. Eu não vejo nem como concorrentes, né? São concorrentes, mas parceiros, né? Concorrência não quer dizer inimizade, né? Não, mas é uma concorrência assim muito legal, que você vira uma parceria, você faz parceria, você faz amizade. Né? Vários que hoje participam ali na Central vão em casa, né? E tem uma amizade bacana, né? E hoje, tá? Vou deixar o site da imobiliária aí, tá? dubaiimoveismaringá.com.br, tá? Dubai Imóveis Maringá. Dubai Imóveis Maringá, tudo junto. Né? Hoje estamos ali na frente do Parque do Ingá, na Zona 3, de esquina com a Laguna com a Paissandu. Sim. Né? E daqui um aninho, até um pouco antes, se Deus quiser, ali na Avenida Gastão Vidigal. Não vai ficar muito longe de onde vocês estão. Tá? Não, pertinho. Tá? Legal. Mas é isso aí, gente. E, uma palavra que eu falei já aqui, vou repetir, né? Acreditem no potencial, acreditem, né, em vocês mesmos, que todo mundo consegue chegar lá um dia. É isso aí. Tá? Show de bola. É isso aí. É sempre bom ter vocês aqui. Ó. A gente fala lembrando que esperamos que volte para a gente falar de vários assuntos. Por que não fazer uma pauta, por exemplo, de loteamento, de... Né? Bacana. Isso aí, para a gente só falar sobre isso, sobre construção, sobre obra. Sobre condomínio fechado. Condomínio. E aí, então, a gente vai ter mais oportunidade de conversar aqui para falar sobre assuntos específicos, para orientar as pessoas mesmo, né? Legal. A gente com certeza vai ter vocês aqui de volta, se Deus quiser. Muito obrigado, seu Valdemar. Muito obrigado, Hugo. Viu? Satisfação. Queria que a gente conversasse, aí eu falo para brindar, nós só estamos os dois aqui. Né? Mas dá um brindezinho. Dá um brindezinho. Mas a próxima vez eu quero cerveja. Mas tem... Aí... É duro de manhã, não dá pra fazer. Vamos fazer mais final da tarde isso aqui, tá? Pessoal, valeu, gente. Vendendo Maringá, junto parceria com a Central Imob. Gostaria de agradecer você que está assistindo a gente. Acompanhe a gente nas redes sociais, @Vendendo Maringá, @Central Imob. Estamos no YouTube, Vendendo Maringá. Acompanhem todas as entrevistas. Vocês podem perceber que cada entrevista tem sido uma aula, uma história, um aprendizado. E que aqui está a história de cada diretor das suas imobiliárias que pertence à Central Imob. Muito obrigado à Central, muito obrigado a você que está nos assistindo e a todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado de coração, é isso, né, Nelson? Curte a gente aí, hein? Curte, dá um like. Aí, acompanha, tudo, compartilha. Isso, compartilha, verdade. Vamos impulsionar o nosso trabalho. É isso aí. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, até mais. Valeu. Valeu. Gostava?